Não é para mim, não. Não rola, não rola. E o tema Né? um dos temas que a gente colocou é Exu. E uma das entidades que mais traz essa questão desse divertimento de rir, e de rir com vontade, e de rir com presença e plenitude, é a entidade Exu. Já que trouxemos essa alegria, que em algumas tradições, inclusive das planícies, é o Reioca, que traz essa coisa do divertimento, da diversão, o palhaço divino. Já que a gente trouxe o Exu, traz aquela primeira. Eu fiz uma pergunta lá no início que foi: qual é a diferença entre o Exu Orixá e Exu Entidade? E eu sei que você também estuda outras religiões, outras conexões, pode também trazer essas similaridades aí que existe também desse brincalhão em algumas É, tradições. o Exu, Exu também tem esse papel brincalhão, né? Que algumas pessoas que a gente pode pensar como trickster, né? Quem fala da divindade, quem fala dessa qualidade trickster, acho que o Campbell fala um pouquinho dessa qualidade trickster, né? De deuses que são trickster, né? Como Loki, né? Que é brincalhão, né? O próprio Hermes é brincalhão, Pan é brincalhão, e esses deuses poderosos, né? Porque para você brincar, você precisa, você tá brincando e tá brincando como não deve, ou você brinca porque você tá tranquilo na situação, né? Então, Exu também é chamado de Xuru, que é o rei da o Bachuru, o rei da paciência, né? Então, o rei da paciência é aquele que ele tem poder, ele sabe que as coisas vão se realizar. E a pessoa que brinca, ela é a pessoa que está tranquila, porque ela pode brincar, porque a maior brincadeira é você com você mesmo, né? Então a brincadeira começa para dentro. E aí você tem a brincadeira do trickster, mas não o trickster, porque pica-pau é trickster, mas tem uma característica trickster que é uma característica que está prejudicando alguém. Então não é essa característica que Exu tem. Exu tem uma característica que ele pode brincar. E brincar é quando você brinca, principalmente, Exu brinca principalmente com a ilusão de mundo. Então tem uma lenda de Exu que dois amigos, muito amigos, estavam arando a terra, e aí Exu Orixá passa entre eles dois, com um chapéu que é metade branco, metade vermelho, e um amigo fala pro outro, você vê aquele chapéu branco? Aí o outro diz, não, o chapéu era vermelho. Aí tem muitas versões dessa história, né? Tem uma versão que eles brigam, que eles se matam, mas tem uma versão que o Exu volta dando risada. E aí ele mostra o chapéu que é metade branco, metade vermelho, ou metade vermelho e metade preto, depende de quem conta a história, né? E aí Exu brinca, porque ele tá brincando com a sua limitação. Ele está brincando com a sua arrogância de saber o que é o certo. Ele está brincando com a ilusão humana de compreender o todo. E ele está mostrando que há coisas que você não vai enxergar, porque cada um de nós tem um ponto de vista, e o ponto de vista é a vista de um ponto. Logo, do meu ponto eu não enxergo o ponto do outro, e a partir do outro, do olhar do outro, tem uma outra realidade. Exu ele brinca com essa alteridade. Ele brinca com esse jogo, com o bom e mal, certo e errado. Exu tem uma qualidade de Exu Orixá e Baquetá, que é o senhor da terceira cabaça. Tem uma lenda de Fá que diz que Exu foi desafiado a ir para feira, e aí ele foi desafiado a colocar em duas cabaças o veneno e o remédio, o bom e o mal, o claro e o escuro, o certo e o errado. E aí deram duas cabaças para ele e ele tinha que escolher qual que ele ia levar para o mercado. O mercado é a vida. O mercado é onde as pessoas se encontram. O mercado é a grande encruzilhada de trocas, de encontro, de vida, né? É esse quietá de três, né? E aí Exu pede uma terceira cabaça, ele junta o conteúdo das duas na terceira, ele vai com a terceira tudo misturado. Aí diz que desde então o, não tem bom e mal absoluto, o veneno pode ser remédio, o remédio pode ser veneno, e certo e mal é uma questão de ponto de vista. Então Exu brinca com isso, ele brinca principalmente com o nosso ego, com a nossa vaidade, com a nossa arrogância, para mostrar para a gente
que é possível transcender tudo isso. Então as lendas de Exu falam muito, as lendas falam sobre o orixá Exu, que é o primeiro dos orixás, é um orixá primordial. E diz que ele nasceu com tanta fome que ele começou a comer tudo, comeu tudo que tinha no mundo. É uma lenda iorubá também do orixá Exu, que ele comeu tudo. E primeiro ele comeu todos os peixes, depois ele comeu todos os bichos de duas patas, comeu todos os bichos de quatro patas, depois começou a comer a porta, a casa, a mesa, comeu tudo que tinha no mundo. E depois não tinha mais nada, ele comeu a mãe, engoliu a mãe, comeu tudo, e aí o pai vem atrás dele com uma espada, e esse é Exu Enobarijó, que é a boca coletiva. É para dizer que Exu come de tudo. E aí depois ele devolve o seu pai, o seu pai volta com uma espada e faz com que Exu devolva tudo. E nessa lenda Exu, nessa lenda é uma lenda longa, uma lenda comprida, que Orumilá queria um filho e Oxalá entrega a Exu e ele nasce na casa de Orumilá. E Orumilá vai com uma espada e Exu devolve tudo. Então ele devolve a criação, mas quando ele devolve, a criação tem vida, poder e axé. Quem deu é Exu. Exu é quem dá movimento. Então se a gente se move, é porque a gente tem vitalidade. Quem deu isso pra gente foi Exu. E ao mesmo tempo ele é o senhor do poder, ele é o Elegbara, ele é o Elebará, ele é o Bará, Bará é o dono do corpo. Então todo ser humano tem um Exu, porque tudo que existe tem o seu Exu, a sua força dinâmica, a força de encantar mundos que está no seu corpo, é o seu Bara, todo mundo tem o seu Bara, o seu Exu, orixá pessoal, que é só seu, que não precisa ter um nome, porque ele é o seu Bara, a sua força, a sua energia, seu axé. Então isso é uma maneira de entender o orixá Exu, que é a pedra primordial da criação, que é o Yangui. Yangui é uma pedra de laterita vermelha, que é a primeira pedra a partir de onde tudo se criou, a primeira forma. Exu é o primeiro ser que tem forma materializada nesse mundo. E Exu, ele ganha várias dimensões de realidades na diáspora, na saída de África. Porque lá no Haiti, no Voodoo, vai surgir um Exu mais velho que se chama Papalebá. Papalebá, ele é o Exu mais velho, ele é o avô de todos os Exus. Por isso ele é o mais respeitado, porque ele é o mais velho. Então, Papalegba, ou Papalebá. Ai, bobu, Papalebá, ei, Papalebá. Ai, bobu, ei, Papalebá. Papalebá. Ei, ei, Papalebá. Você oferenda para Papalebá uma bebida alcoólica, né? Aqui no Brasil se usa muita cachaça e um charuto, um fumo. Não sei se dá para ver direito, mas esse é Papalebá. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Pronto. Tá aqui tem a Catrina, ó. Dá para ir falando da mitologia e mostrando meus braços aqui, ó. O Teuxi, aqui Shiva, aqui Kali, aqui o Ganesha e aqui o Hanuma. Então tem. Dizem que Ganesha. Dizem, não. Ganesha ele é um guardião de entradas e de passagens, aquele que toma a frente. Então você vê em outra cultura, Ganesha não é trickster, Ganesha não é brincalhão, né? Não é brinquedo. E Ganesha é aquele que entra, que rompe. E o seu pai, Shiva, Ganesha é o senhor dos exércitos de Shiva. Shiva, o seu pai, é o senhor de todo o submundo. Shiva, que é esse aqui, né? Shiva. Shiva carrega um tridente, ó. Esse é um modelo de tridente de Shiva também, aqui. A Trishula. Então Shiva tem um tridente que representa o poder de um, que é o poder de três, né? Brahma, Vishnu e Shiva com as suas consortes Sarasvati, Lakshmi e Parvati, Durga e Kali. Então Shiva tem esse poder, o poder fálico, igual o poder fálico de Exu. Você faz oferendas, oferenda de coalhada de iogurte e mel no falo de Shiva, que é uma grande pedra preta com 3 riscos, que é o símbolo, né? Os shivaístas fazem
o risco de 3 na testa e geralmente marca o terceiro olho, e esse é o símbolo de um shivaísta, de um adorador de Shiva, que traz essas qualidades que são qualidades muito de Exu, né? E quando o Shiva dança, ele forma algo chamado Nataraja, e a dança de Shiva faz com que os mundos se movimentam, os universos se movimentam. Para mim, isso também é uma dança de Exu, porque Exu tem esse poder. E aí você tem, por exemplo, deuses crianças, né? Você tem Krishna, criança. Você tem Jesus, menino. E você tem Exu, criança, em Cuba. Em Cuba você tem Eleguá, que é a criança de Olodumare. Eleguá é Exu criança, mas é o orixá Exu criança que vai muito ao encontro e lembra um pouco a questão de Exu Mirim na Umbanda. Então, em Cuba, tem Eleguá, que é o Exu criança, né? Porque ele é sincretizado com o menino Jesus, e essa brincadeira de Exu, em Eleguá, representa a pureza de Exu. Então, tem uma pureza nessa brincadeira dele. E por aí vai. Aí na Umbanda, a Umbanda, enquanto religião de forma organizada, ela vai surgir em torno da década de 30. Embora Zélio de Moraes começou a sua caminhada em 1908 e a macumba já é de uma origem africana milenar, a construção social dela enquanto religião, né, que começa a registrar em cartório, com estatuto, as pessoas começam a se dizer umbandistas, isso é lá para a década de 30. E boa parte, antes de existir Umbanda no Rio de Janeiro, tinha uma pluralidade de cultos, banto e iorubá, banto com espiritismo, cultura negra, banto, africana, iorubá, espiritismo e catolicismo popular. Então tinha uma pluralidade de cultos afro-brasileiros que foram generalizadas com o termo macumba no Rio de Janeiro, e a macumba recebeu muita pressão de repressão, de discriminação, de intolerância, de racismo religioso. E aí, uma parte da macumba, ela vai se tornar também uma forma de umbanda, que é umbanda homolocô, umbanda trançada, umbanda mista, umbanda de almas em Angola, umbanda angolinha, e uma grande diversidade de umbandas que são uma umbanda de origem africana, que vem dessa macumba. E outra parte da macumba, que não se torna umbanda no Rio de Janeiro, vai se tornar quimbanda. Então, aquilo que se torna umbanda começa a ter um moralismo cristão bem forte, assim, dessa estrutura bem próxima do catolicismo, mas tem algo que não quer se encaixar nisso porque tem uma dinâmica de existir própria africana, negra, na quimbanda, e aí vão surgir espíritos, entidades, que são os guardiões e as guardiãs, que são protetores, e que são entidades espíritos e que começam a ser chamados pelo nome do orixá Exu e do Inquice Pambunigila. E aí vai surgindo a entidade Exu, que é o nome de um orixá, e a entidade Pombagira, ou Bombogira, ou Pambunigila, que é o nome de um Inquice. E eles vão adotar esses nomes e atuarem da Umbanda como o guardião, protetor, aquele que te protege, e principalmente aqueles que vão lidar com as nossas sombras. Exu e Pombagira se tornam os reis da Quimbanda, e há pouco tempo que eles passaram a ter um entendimento mais aberto na religião, na espiritualidade umbanda, principalmente depois que foi publicado o livro O Guardião da Meia-Noite. Então a gente pode até fazer um estudo. O Guardião da Meia-Noite vem em 1995. Da década de 90 para trás, você não vê muito uma gira de esquerda aberta, ou um terreiro que esteja trabalhando abertamente com Exu e Pombagira. Eles vinham muito em gira fechada, escondidos, porque não se entendia. E eram as entidades mais exaltadas, e são da Quimbanda, principalmente por sofrerem uma repressão e um preconceito por uma outra parte da Umbanda que é mais espírita e pelo próprio espiritismo, né? Então, Exu e Pombagira tem um histórico, assim, pelo qual eles passam para chegar a esse tipo de relacionamento que tem hoje com o Exu e Pombagira, muito acessível, né? Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.